Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de uma série de 12 vídeos sobre o livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior, psicografado pelo Divaldo Franco, pelo Espírito de Luz Joana de Ângeles. Então, eu sou Emanuele da Silva, terapeuta integrativa, e já gravei 3 capítulos deste livro, e a ideia é que eu possa, então, gravar os 12 capítulos, para que a gente tenha uma noção maior do que né, a Joana de Ângeles quer dizer com autodesenvolvimento, né, numa linha mais espiritualista, e também, né, muito que vem de encontro, né, com os estudos da psicologia. O interessante que eu queria mostrar para vocês, que eu não mostrei ainda nos outros vídeos, é que esse livro me foi indicado na Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, no ano de 2010, né? No dia 12 de janeiro de 2010, me foi indicada a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e também esse livro, né? Autodescobrimento, uma busca interior. E na época eu não localizei o livro, então eu peguei na biblioteca, tirei cópias, tirei uma cópia, li o livro e depois de alguns anos eu vi aquela cópia, né, do livro e algumas anotações que eu tinha feito e me veio o chamado de ler novamente, de estudar novamente, que é tão importante e que é tão profundo, né, a gente falar de autodesenvolvimento quando a gente vai em busca do eu, né. Então, já foi gravado os 3 vídeos, tá no meu canal do YouTube, o capítulo 1, 2 e o 3. E agora, então, a gente vai falar sobre o capítulo 4, que ele fala sobre a inconsciência e a vida. E ele divide em 3 subcapítulos. O primeiro capítulo é sobre o inconsciente, que ele fala que o inconsciente é um conjunto de processos que agem sob conduta, mas acabam escapando à consciência. Então, é como se a gente visse assim um iceberg, né? Então, a nossa consciência é a parte de cima do iceberg e a nossa inconsciência é a parte de baixo. A gente não tem noção do tamanho que é esse bloco de gelo embaixo, tá? Então, isso é a nossa inconsciência. E a nossa inconsciência, então, acaba fazendo com que a gente tenha condutas, né, no nosso dia a dia, que a gente não tem isso conscientemente. Então, a gente pensa assim, mas quando eu vi, eu já fiz, né? Eu já falei, eu já cometi novamente, né, um erro, um hábito. É inconscientemente que a gente está fazendo isso, né? Porque ele não está na nossa consciência. Ao longo da história, né, muitos filósofos já escreveram sobre isso e pesquisas também, né, principalmente hipnóticas, na França, muito na Europa, testando essas causas psicossomáticas, psicológicas de perturbações, né, até que então Freud e Jung começaram então a estudar e desenvolveram, né, as teorias que trouxeram que o inconsciente ele é uma parte, sim, né, da nossa atividade cerebral, da nossa atividade mental, que inclui os nossos desejos mais reprimidos. É onde a gente reprime os desejos que a gente, né, joga para o nosso inconsciente, ou que vem de outras vidas, né? Além dos desejos também traumas, recalques, instintos, né? Então, são tudo questões que a gente quer esquecer, abafar, né? Que a gente quando a gente coloca aquela sujeirinha embaixo do tapete. Esse é o nosso inconsciente em termos de atitudes, de hábitos, de pensamentos, de quem realmente a gente é num todo, né? E por que que a gente não guarda isso na nossa consciência? Porque a gente tem uma censura psíquica, né? A nossa ética, os bons costumes, a moral. Então, a gente tem uma censura psíquica que faz barrar isso. Né? Então, a gente sabe que muitas questões, né, a gente não pode fazer porque vai contra a sociedade, vai contra os princípios éticos e morais. Então, a gente vai jogando embaixo do tapete. Ao invés da gente tratar, né, fazer um tratamento, né, das nossas raivas, dos nossos vícios, a gente vai jogando ali, né, para essa parte de baixo do iceberg.
Então, como acessar o inconsciente e para poder tratar, né, de que forma que eu posso acessar o inconsciente. E eles trazem aqui, né, que são com métodos psicoterápicos, né, psicoterápicos que é terapia, né, convencional, terapia reencarnacionista, terapia de regressão, né, que pode ser até o útero, né, no nascimento, constelações familiares, os próprios florais, né, trabalham muito a questão do inconsciente, né, lapidando o espírito e trabalhando sutilmente no espírito, no inconsciente, para trazer para a consciência, né? Ou também uma ferramenta muito poderosa da gente acessar o inconsciente é através dos sonhos, né? Onde o nosso inconsciente se manifesta, nos trazendo algumas informações bem relevantes, tá? Muitos ainda não conseguem sonhar, né? Então eu escuto muito assim as pessoas, mas eu não sonho nada. Muitos já sonham demais, né? Então, o sonho, a quantidade de sonhos e o que vem para os sonhos, ele é o nosso desabrochar, né, da consciência, que é um trabalho lento e contínuo ao longo da nossa vida. Todo mundo veio aqui para desabrochar essa consciência e é a nossa meta. A gente viu isso no capítulo 3, né? Que é o nosso desafio da evolução. Na medida que a gente desabrocha, né, a consciência, a gente vai sonhando mais e trazendo mais para a consciência aspectos sombrios nossos, para que a gente possa trabalhar, né? Então, quanto mais desperto a gente for, mais fortes nós somos para encarar as nossas sombras. Então, quando a gente sonha muito, o que é o indicado, né? Que a gente anote o sonho, que tenha um livro ao lado da cama, que a gente possa fazer essas anotações dos sonhos e que isso possa ser trabalhado, né, através dos símbolos, junto com a psicoterapia, né, o que quer dizer este sonho e o que eu preciso fazer para trabalhar e para tomar atitudes e ações mais acertadas em relação a isso. Então, os sonhos, eles são uma ferramenta poderosíssima para isso. Além disso, Jung também percebeu, né, que o inconsciente coletivo ele atua muito, né, em cada indivíduo. Então, a gente tem essa questão do inconsciente coletivo também, né? Com todas essas experiências e elementos mitológicos do grupo social ao longo de todos os anos, né, decorrente de toda essa estrutura hereditária que o cérebro humano tem. Então, a gente acabou criando crenças e trazendo questões do inconsciente coletivo. Tanto é que, às vezes, né, quando a gente tem uma doença ou, né, alguma coisa, acontece, às vezes, todo mundo junto. Então, é muito interessante essa questão, né, do inconsciente coletivo. E o inconsciente, ele é o quê? Ele é o espírito que se encarrega do controle da inteligência fisiológica e das suas memórias, né, do campo perispiritual. O que é o campo perispiritual? Né? Os instintos, emoções, faculdades, a paranormalidade, inclusive a própria mediunidade, né? Então, o inconsciente, ele é ali o espírito, que é o nosso espírito que está ali dentro, né, de nós, né? Ele relata, né, que o nosso subcórtex, que é onde está, né, o inconsciente coletivo, ele concede, assim, esse registro mnemônico, né, que é um suporte rápido aí das associações da memória, né, das reencarnações anteriores de cada ser que vai se perdendo ao longo da própria história. Então, a ideia é que o inconsciente coletivo vá mudando, porque vai se perdendo e vai se criando novos, né? Então, o inconsciente coletivo vai sempre se mudando. E que, felizmente, né, nós não termos consciência de tudo é um benefício, pois a gente teríamos muitos problemas psíquicos, né? Pois a nossa mente estaria sempre em desequilíbrio. Então, a gente sabe um pouco do nosso inconsciente, né? E é interessante, é importante que a gente saiba um pouco, mas não muito,
porque senão é muita informação, por isso que a gente veio sem essa consciência do nosso inconsciente. E esses desequilíbrios, né, podem ser desassociações mórbidas, pode ser personalidades dupla, né, manifestações mediúnicas, enfim, de vários tipos, e que o ideal é sempre manter em equilíbrio. Então, é necessário o ser humano saber e recordar, mas também desconhecer e olvidar. Olha que complexo que é a nossa existência, né?